Olá, estudante, bem-vindo e bem-vinda. Aqui é Thiago Benedetti, do Aprenda Mais, e estou aqui para te ensinar a utilizar um guia de estudo prático para biologia, pensando lá no Enem. Isso aqui é uma aula para você que tem biologia como uma matéria peso, uma matéria importante. Tá? Eu vou te mostrar aqui uma ferramenta, um checklist de biologia, que vem junto, né, de uma espécie de guia que vai te dizer, passo a passo, quantas vezes você vai estudar biologia durante uma semana e em qual sequência você vai estudar os conteúdos e em quais conteúdos você vai passar mais rápido e em quais desses você vai se demorar um pouquinho mais. Ou seja, eu vou te mostrar aqui um guia onde eu te apresento todos os conteúdos da biologia do ensino médio e ainda te coloco ali numa tabela o valor de contribuição de cada conteúdo desses para a sua aprovação, para você acertar as questões lá no Enem, tá? Então é o seguinte, o checklist você vai ter acesso aqui no texto, em algum lugar do texto, vai ter um link que você vai poder baixar e fazer download, sem e-mail, sem dizer nada, tá? Sem aquele papo furado de venda, essas coisas. Tu vai clicar, vai ter o botão, baixou e pronto, é teu. E eu vou te mostrar aqui como utilizar esse guia e qual é o que justifica ele, de onde que eu tirei tudo isso e por que isso aqui vai te ajudar a gabaritar biologia no Enem, certo? Para você ter o melhor rendimento possível dentro disso. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui meu quadro com você, na verdade eu vou compartilhar a tela, tá? Para ficar mais fácil. E aí deixa eu te mostrar aqui o seguinte, ó. O guia que você vai receber, eu coloquei aqui no quadro, ele é esse PDF aqui, tá? Você vai, em algum lugar aqui da descrição do vídeo, você vai ter o link e você vai baixar esse PDF, que é o checklist de controle de estudo, que na verdade vem ali com essa camada de guia de estudo de biologia, tá? E o que você tem aqui? Você vai ter, repara só, a disciplina de biologia dividida em 3 partes, ou seja, na minha sugestão aqui, se biologia é importante para você, você tem que estudar ela 3 vezes por semana. E aí, na primeira vez que você estudar, você vai estudar algum conteúdo nessa sequência que está aqui, da parte 1. Na segunda vez que você estudar, você vai estudar a parte 2. E na terceira vez que você estudar, na semana, você vai estudar a parte 3. Tá? Se você não puder, se você só puder estudar 2 vezes, aí você vai estudar parte 1, parte 2, semana que vem parte 3, depois parte 1, e aí você vai jogando com isso, tá bom? Mas o fato é, vamos ali para o quadro para você entender uma coisa. O que é esse guia de estudo de biologia? Aqui, ó, eu apresento para você a biologia dividida em 3 partes. E nessa divisão, eu coloquei para você aqui 2 dados. O primeiro dado é isso aqui, ó. São os conteúdos numa ordem cronológica de aprendizagem. Ou seja, eu estou dizendo para você que quando você estudar biologia a primeira vez naquela semana, né, pensando que você vai estudar tipo segunda, quarta e sexta, vamos logo estabelecer aqui que você vai estudar, por exemplo, tá? A título de exemplo apenas, para ficar mais didático, você vai estudar biologia na segunda, na quarta e na sexta-feira. E aí, lá na segunda-feira, quando você for estudar, você vai estudar a parte 1. Tá? Então, você vai estudar segunda-feira a parte 1 da biologia, na quarta-feira a parte 2 e na sexta-feira a parte 3. Tá aqui a parte 1. Aí lá no teu guia você vai ter, vamos ver aqui, esses conteúdos, tá? Eles vão terminar ali em genética. Na parte 2, que começa aqui, você vai começar com evolução. Então, digamos que lá na quarta-feira, quando você for começar a estudar, você vai estudar teoria da evolução. Aí depois você vai estudar Lamarck e Darwin, para depois estudar a especiação, para depois começar a ecologia, para daí entrar energia e matéria no ecossistema e etc. E lá na parte 3, a mesma coisa. Parte 3, que você vai estudar aqui na sexta-feira, está aqui, ó. Ela começa com classificação da vida. Tá? Essa organização que eu estou te passando é aquela que a gente usa no poliedro. Tá? Eu sou professor do poliedro, então a gente usa isso aqui no material do pré-vestibular. Tá? Essa organização. E aí, basicamente, o que você vai fazer? Digamos que na segunda-feira você vai estudar biologia. Então, você já tem aqui a sequência de conteúdos. Você só vai estudar cromossomos e gene depois que você estudou níveis de organização. Aí você estuda mitose para só depois estudar meiose. Aí você estuda método científico e origem dos seres vivos para só daí começar com bioquímica, água, sais minerais e por aí vai. Então, essa é a primeira camada. O guia te dá essa sequência, certo? De quais são as frentes da biologia ou as partes da biologia e em qual sequência. Agora, a grande coisa é isso aqui. Ó. Tá vendo esse númerozinho que tem do lado? Aqui você tem o número 2, o número 3.
O que que são esses números que eu coloquei aqui? Isso aqui são as escalas de valor que eu atribuí, tá? Para cada conteúdo que você vai estudar. Essa escala de valor, vamos fazer uma legenda rápida aqui para ela representa o seguinte, eu até já mostrei isso aqui numa aula, numa outra aula aqui no canal. Vamos usar a escala 0, então você vai ter conteúdos ali, são poucos, tá? Eu lembro que em embriologia, por exemplo, eu botei ali, ó, embriologia tem escala de valor 0. O que que significa isso? Significa que não cai. É o tipo de conteúdo, então, de pouco valor, certo? Ou seja, eu não me preocuparia com esse conteúdo, né? Por exemplo, ali, embriologia tem valor 0, é um conteúdo super complicado, difícil, chato de estudar, e essa porcaria nem cai. E aí, às vezes, você passa ali uma semana inteira para entender esse troço, e isso aqui nunca caiu no Enem, tá? Pelo menos uma parte ali da embriologia. Aí, temos a escala número 1. Significa o quê? Cai pouco, né? Bem, de vez em quando tem uma questão ou outra sobre isso. Depois, escala número 2. Né? Então, digamos que tem ali uma contribuição média. É aquele tipo de conteúdo assim que é importante saber. Aparece, mas não aparece sempre. Tá? Mas tem alguma frequência, tem alguma relevância para você. E tem o conteúdo nível 3, que sempre aparece, ou que tem altas probabilidades de sempre aparecer na sua prova. Então, esse aqui é aquele conteúdo que você precisa botar o coração. Tá? É aquele conteúdo que você tem que ter, assim, foco total. E aí, o que eu fiz aqui para você, para te ajudar? Para você não ter que ficar pesquisando isso, tá? Para você saber logo como estudar a biologia, eu botei aqui os valores. Então, por exemplo, níveis de organização biológica e estrutura celular. Nível 2 quer dizer o quê? Que está na média. Às vezes sim, às vezes não, é bom saber. Cromossomo e gene sempre aparece. Mitose cai pouco, né? Poucas questões bobinhas. Meiose, às vezes cai. Método científico, raramente acontece. Biologia, né, bioquímica da água, pouquinho. Sais minerais, carboidratos, lipídios, vitaminas, tudo isso aqui cai pouquinho. Proteína já cai com um pouquinho mais de frequência. Ácidos nucleicos sempre cai. Difícil você ter uma prova do Enem que não apareça DNA e RNA. Difícil, tá? Então, é uma coisa que você tem que saber. E aí, esse guia que você tem aqui, então, ele está te dizendo o quê? Ele está te dizendo qual é a sequência de conteúdos que você vai estudar de forma lógica, né? Lembrando, aquela história, né, que eu até já publiquei um vídeo aqui falando sobre isso, sobre estudar o que mais cai. Se você sabe, por exemplo, que cai bastante ácidos nucleicos, beleza, você tem que estudar esse conteúdo, mas você não pode desprezar o que veio antes, porque você não vai entender o que é um DNA e um RNA se você ignorou todos os conteúdos anteriores a ele. Né? Ele vai ficar fora de contexto, você vai ter dificuldades para criar ali algum grau de compreensão. Então, qual é a dinâmica aqui? Conteúdos de baixo valor, você vai fazer um estudo rápido. Conteúdos de maior valor, você vai fazer um estudo, né, dando mais energia. E aí a gente vai fazer aqui uma escala para tratar disso. Tá? Eu vou fazer uma tabela, vou rabiscar aqui para você uma tabela para te dizer de que jeito você vai estudar o conteúdo de nível 2, de que jeito você vai estudar um conteúdo de nível 3, de que jeito você vai estudar um conteúdo de nível 1 e de que jeito você vai estudar ou não estudar o conteúdo de nível 0. Tá bom? Então, aqui tem essa sequência, então o primeiro ponto é esse, tá? Sequência lógica com o valor, tá? Pensa que esse númerozinho que eu botei aqui para você, ó, ele representa um valor de contribuição. Aí você vai ficar assim, tá, mas de onde é que tu tirou esse valor? Isso aqui eu tirei da coletânea de biologia, né? Não sei se você sabe, mas eu vendo um produto, ó o merchan aí, ó, prepara o merchan. Tá, eu vendo aqui uma coletânea de biologia, onde eu peguei todas as 500 questões de biologia do Enem e cataloguei uma por uma. E essa escala de valor eu tirei daqui, ó. Nessa coletânea, né, eu peguei todas as questões e contei, né, quantas questões de cada coisa caíram. Então, aqui, por exemplo, em ecologia, das 500 questões, eu tenho 191 questões, que corresponde a 38% de todas as questões que já caíram. Então, repara, eu tenho muita questão de ecologia. Então, ali, as áreas da ecologia, elas são sempre muito importantes, embora tenha algumas áreas mais, outras áreas menos importantes, tá? Por exemplo, aqui, eu fiz uma organização onde eu pego, por exemplo, a linha ecologia. Ecologia é muito importante, só que tem partes da ecologia que caem bem mais, tem partes da ecologia que caem bem pouco, tá? Então, a gente, né, naquela numeração de valores, naquela escala de 0, 1, 2, 3, eu considerei também essa especificidade, né, além da área
de maior, né, de maior relevância aqui, de maior recorrência, tá? Aí eu fiz a mesma coisa com fisiologia e outros temas específicos. Então, esses valores que eu tenho ali, que eu coloquei para você, eles foram minuciosamente trabalhados aqui dentro da coletânea, tá? Então, aqui na coletânea, por exemplo, ó, se a gente pegar ali um conteúdo de nível 3, por exemplo, né? Você vai ver ali, deixa eu te mostrar. Eu até separei aqui, ó. Cadê um conteúdo de nível 3? Aqui. Um conteúdo de nível 3 que eu coloquei para você, de altíssimo e absoluto valor, foi impactos ambientais e meio ambiente. Por que isso aqui tem alto valor? Porque quando você olha aqui no histórico do Enem, esse assunto, né, essa área, ecologia tem 191 questões. E quando eu olho para impactos ambientais, tem 58 questões e meio ambiente tem mais 44 questões. Então é coisa pra cacete, certo? Comparado, por exemplo, com, sei lá, questões de divisão celular, de mitose e meiose, que só tem 7. Aí você fica morrendo lá de estudar mitose e meiose, que só caíram 7 questões até hoje, e às vezes você faz pouco caso de estudar ecologia, que já caiu aí uma cacetada de questões, tá? Então, é dali que eu tirei esses números. E aí, vamos lá. Vamos ver caso por caso. Vamos começar do nível 0. Eu botei aqui em embriologia organogênese e classificações. Isso aqui é super complicado, super embolado de estudar e nunca caiu nada disso. Assim como nunca caiu poríferos, quinidários, né? Você não tem nenhuma questão especificamente tratando disso. Então, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar, vamos fazer aqui uma tabela de como estudar um assunto de nível 0. Nesse caso, um assunto de nível 0, né, se você tiver que estudar isso aqui, e digamos que você está num cursinho, nem perde tempo indo para a aula disso. Aqui, às vezes, é mais fácil para você ganhar tempo, você assistir o quê? Você vai ver uma videoaula acelerada no YouTube e não vai se preocupar em fazer anotação, nada demais, você só vai passar o olho nisso e aí você vai fazer o quê? As questões disso. As questões que tiverem. Repara, se o conteúdo é nível 0, provavelmente você nem vai ter questão. Então, quem sabe você vai fazer o quê? Questões de outras bancas, que não seja do Enem, e é isso, certo? Você vai ver uma aula, vai fazer lá umas questões só para ver se alguma coisa faz sentido. Se você tiver tempo e achar que precisa, você faz ali um registro mínimo disso, uma anotação mínima disso, tá? Mas assim, é isso, tá? Você não vai dar muita moral nem vai perder muito tempo com isso. Você não vai ignorar, mas você não vai perder tempo com isso. Você vai só passar o olho, né? Ver uma aula ali de 10, 15 minutinhos no máximo, fazer 2, 3 questões se der, se tiver, senão nem faz. E se você quiser deixar algum registro, alguma anotação, vai lá e faz. Estou te falando isso por quê? Porque, por exemplo, em embriologia, se você não sabe disso, esse assunto é complicado. Para você dominar a embriologia, você vai ter que ver lá umas 4, 5 aulas. Você vai passar, às vezes, 1 hora assistindo a aula. E na hora de fazer questões, você vai procurar questões de outras bancas que têm questões super complicadas. E aí você vai enlouquecer, tentando ler um monte de coisa e fazendo mapas mentais e não sei o que, não sei o que. E você vai perder maior tempo num conteúdo inútil, tá? Então, quando muito, faz isso. Os conteúdos de nível 1, o que muda aqui? Aqui muda que você talvez tenha lá 2, 3, 4, 5 questões para fazer no Enem, certo? Então, assim, no Enem histórico, né? Das 500 questões de biologia, você vai ter lá 2, 3, 4, 5, sei lá, por aí. E aí, quando você tiver que encarar esse conteúdo, mesma coisa, né? Aqui você vai... Eita, eu dei um acento aqui, né? Não tem acento. Aqui você vai ver, então, uma videoaula. Também, eu se fosse você, eu não perdia tempo vendo a aula presencial disso aqui, porque a aula presencial leva 1 hora, né? Tem aquela coisa toda. Então, no dia que tiver aula disso, nem vai para a escola. Vai, fica em casa, vê a videoaula, acelera e pronto. Ou então aproveita a aula do teu professor. Vamos botar aqui, né? Que vez ou outra você não tem escolha mesmo, né? Aproveita a aula do teu professor para tentar fazer as questões que tiverem por ali. E é isso, tá? E aí, se você puder e quiser, faz algum registro. Então, repara, aqui não mudou muita coisa. O que mudou é que talvez você vai dar uma chance para a aula e talvez você faça um pouquinho mais de questões do que aqui, porque aqui talvez você nem tenha questões para fazer, afinal de contas é um conteúdo de nível 0, então nunca caiu no Enem, certo? Já num conteúdo de nível 2, o que muda? Num conteúdo de nível 2, você vai fazer, né, você vai ver videoaula, ou, deixa eu trazer para cá, ou de fato você vai para a aula, e aí eu vou botar aqui o plural,
Talvez aqui você se permita assistir algumas videoaulas ou algumas aulas. Por quê? Porque esse conteúdo é importante. Enquanto conteúdo de nível 0 e nível 1, você vê aquela aula bem resumidona, assim, só de introdução e pronto. Tá? Aqui você já vai ter questões para fazer. E aí é o seguinte. Aqui, tendo essas questões, você vai ter mais questões. E você talvez tenha mais lacunas para lidar. Então, derivado dessas questões, talvez você tenha que separar um momento ou outro para fazer uma leitura, para de repente pegar um livro didático, uma apostila, um livro, um blog, internet, sei lá, para de repente destrinchar e trabalhar melhor aquele conteúdo. Então aqui, traduzindo, você pode ter a necessidade de ver um pouquinho mais de teoria, certo? Mas assim, é pouquinho, tá? O suficiente para você ter um domínio das questões que você fez. E aí aqui, você já faz um registro. E nesse caso, vamos botar aqui, ó. Aqui, ó, se der. Vou botar um asterisco para dizer assim, se der, no nível 0 você faz. No nível 1, se der, você faz registro. Agora, no nível 2, tem sim que fazer algum registro, algum tipo de anotação para deixar guardado. Por quê? Porque aqui você vai fazer revisão. Então, o conteúdo de nível 2, de valor 2, já entra também num plano de revisão. Então, você vai ter que estudar esse assunto e revisitar ao longo do tempo esse assunto. Coisa que você não vai fazer com nível 0 e nível 1, porque, sabe, é o tipo de conteúdo assim que, de vez em quando aparecer numa questão, de vez em quando aparecer num simulado, você vai lá e revisa. Mas não vai ocupar a tua vida também, tá? Aqui no nível 2, não. No nível 2, você já tem que tomar cuidado com revisão, porque é um conteúdo relevante e você não pode esquecer dele, tá? Então aqui você vai fazer anotações para quê? Para guardar essas anotações para fazer revisão. E claro, no conteúdo de nível 2, você já tem um volume maior, um histórico maior de questões. Então essa revisão aqui, ela também pode ser por questões. Certo? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no que é um conteúdo de nível 2, que eu separei aqui para a gente pensar. Conteúdo de nível 2, cadê você? Então, ó, conteúdo de nível 1, bioquímica da água. A gente pensa assim, nossa, né, que contrassenso. A água é uma coisa tão importante para a biologia e aparece pouco no Enem. Pois é. Então, você não se preocupa muito com água, não. Faz o que der, se não der para revisar, não deu. Se não der para anotar, não anota, enfim. O basicão que você souber já tá bom. Agora, nível 2, né, se eu pego ali alelos múltiplos e sistema ABO, né, aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho talvez um volume, não tão grande, mas um volume um pouquinho maior de questões. Aí eu vou lá, ó, deixa eu pegar aqui a coletânea Enem de Biologia só para você ter uma noção. Se eu pego ali genética. Na genética eu tenho 31 questões e ali em alelos múltiplos eu tenho 5 questões, junto de questões de primeira lei de Mendel, casos especiais, então isso tudo envolve ali um entorno de umas 18 questões, certo? Se eu tenho lá um entorno de mais ou menos umas 18 questões, eu não vou necessariamente fazer as 18 questões de uma só vez, certo? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho já um volume bom de questões, eu vou fazer o quê? Digamos que eu tenho 18. Eu vou usar a estratégia da prática deliberada. Eu já gravei um vídeo, já postei aqui também um vídeo explicando o que é prática deliberada. Né? É uma estratégia onde você gasta as suas questões ao longo do tempo. Você distribui as questões que você tem para estudar elas ao longo do tempo. Então, digamos que é a primeira vez que você vai estudar esse assunto e você tem 18 questões ali para gastar. Você vai fazer o quê, talvez? Você vai fazer umas, não sei, talvez 10 questões e pronto, sobraram 8. Aí daqui uma semana, dessas 8 que sobraram, você faz mais 2. Para quê? Para revisar. Aí daqui uma semana, 2, você faz mais 2. E aí daqui mais um tempo você vai lá e finaliza logo e mata o assunto e faz mais 4, certo? E aí você fez as 18 questões. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz as 10 questões quando eu estudei, deixei 2 para uma primeira revisão, segunda revisão, terceira revisão, certo? Então você pode ir distribuindo as questões ao longo do tempo. E isso também é uma forma de revisão que você pode fazer aqui com conteúdos de nível 2. E para fechar, o conteúdo de nível 3. Então deixa eu só dar uma enfeitada aqui. Você deve estar por aí pausando o vídeo para anotar esse negócio, né? Não esquece de botar isso aqui numa anotação sua, numa tabelinha. Então vamos estabelecer aqui, né? E aí vamos lá.
Agora, um conteúdo de nível 3, por exemplo, um conteúdo como ecologia, vamos pegar aqui, vamos voltar lá para a coletânea, vou lá em ecologia, um conteúdo de nível 3 que você tem que saber é meio ambiente e sustentabilidade. Ó, são 44 questões, certo? Impactos ambientais, 58 questões. Ó, deixa eu clicar aqui para você ver. Eu tenho 58 questões como essas, né? Aqui repare que na coletânea eu deixo, né, cada questão dizendo qual é a prova e dou aqui o catálogo, né? É uma questão de ecologia, de impactos ambientais, sobre mudanças climáticas. Aí tem uma outra questão de ecologia, sobre impactos ambientais, sobre ciclos biogeoquímicos, que fala de aquecimento global. Então aqui eu tenho o catálogo. Eu tenho 58 questões desse troço. Então, o que eu faço com um conteúdo tão importante assim? Primeiro, a gente entra aqui de novo em videoaulas. Aqui é o plural, tá? Porque aqui é importante você gastar um tempo com aulas, tá? Porque esse assunto é importante. Aqui você vai resolver as questões. Só que nesse caso, obrigatoriamente, você vai usar a prática deliberada. Tá? Por quê? Porque você vai ter aqui, provavelmente, um volume muito grande. Então, de jeito nenhum, no teu primeiro contato com esse conteúdo, você vai fazer todas as questões. O que você vai fazer? Você vai fazer, quando muito, 10 questões e o resto você vai distribuir ao longo do tempo. Por quê? Porque senão você começa a sofrer de sobreestudo. Se você fizer as 58 questões de ecologia sobre meio ambiente de uma só vez, numa única lapada só, você não vai aprender quase nada disso, né? Porque vai chegar uma hora que teu cérebro vai saturar. Né? É como treinar, né? Se você vai fazer musculação e você fala assim, quero aumentar meu bíceps. Se você passa o dia inteiro fazendo só exercício de bíceps, isso não quer dizer que você vai crescer. Ele chega num limite, saturou, tá? Então a prática deliberada aqui é para quê? É para você não saturar, não sofrer com sobreestudo, tá? Então você vai assistir videoaulas, vai resolver questões, certo? Você vai passar a maior parte do tempo né, dentro do teu contexto de estudo resolvendo questões. E aqui, extremamente importante você guardar um tempo para leitura, né, ou seja, para trabalhar teoria, fazer uma boa leitura de um bom livro didático, né, enfim, material que você tenha disponível, tá? Baseado principalmente aonde? Nas lacunas das questões que você não entendeu, tá? Então, inclusive, se você estiver achando estranho, tipo, nossa, mas como assim, né? Leitura se eu, né? Normalmente, o caminho qual é? Você assiste aula, pega o livro, lê para daí fazer questões. Então, o que eu estou te dizendo aqui? Estou te dando um atalho, tá? Uma estratégia de engenharia reversa, onde você vai para a aula, pega a teoria de base, testa essa teoria de base lá com algumas questões, e aí você vai errar questões e baseado nos erros das questões, aí sim você vai procurar a teoria, porque você vai preencher as lacunas e fechar a comunicação com essa questão e com o conteúdo dessa questão, tá? E aí, claro, né, se esse conteúdo é de altíssimo valor, é óbvio que você vai ter que fazer anotações, você vai fazer registros de alto nível. Você vai se demorar talvez um pouquinho mais, fazendo aquele mapa mental mais organizado, mais completo, mais robusto, fazendo um resumo, um tópico, alguma coisa, certo? Algum tipo de registro aqui você tem que fazer, certo? Então aqui um registro de alto nível, você pode se demorar nele. Por quê? Porque primeiro, você vai ter que usar ele para fazer revisão, e conteúdos mais complexos e de alta, né, demanda, de alta necessidade que você tem que guardar, ele também tem ali uma necessidade maior de registro, porque o registro não é só para fazer revisão. Ele é uma ferramenta, né? Fazer anotações ajuda você a aprender. Né? Esquece esse papo furado aí que anotações são inúteis. Tem uma galera que vende esse discurso porque não sabe fazer. Tá? Então, se você puder aprender a fazer anotações, faça as anotações do jeito certo, tá? Aprenda a fazer esse troço, porque isso aqui vai te ajudar demais, tá bom? Então, aqui nos registros, você vai fazer o quê? Você vai fazer isso pensando em revisão, mas ele também é uma ferramenta de aprendizagem. Então, você vai ter que usar as ferramentas mais nobres para você aprender esse conteúdo nobre, altamente importante, tá? E aí, né, diferente lá do nível 2, eu já botei a prática deliberada aqui obrigatoriamente, tá? E aí, o que entra de extra, de especial no conteúdo de nível 3? Ele exige também, de vez em quando, baseado nas questões e nas tuas revisões,
que você faça lá, de repente, um aprofundamento. O que significa isso? Talvez esse conteúdo mereça, de repente, que você gaste um tempinho mais com ele com recursos extras, como, por exemplo, animação 3D, né? Por exemplo, quando você vai aprender fotossíntese, que é um conteúdo de nível 3. É muito importante você gastar um tempo lá no YouTube catando animações 3D, certo? Animações interativas que te ensinam realmente profundamente a entender o que é um ciclo de Calvin, lá em respiração, o que é o ciclo né, o que é um ciclo de Krebs, alguma coisa assim. Então você vai gastar um tempo com animação, de repente um documentário, de repente com algum tipo de blog, enfim, você vai procurar recursos que te ajudem a ter mais, que te ajudem a se empoderar realmente desse conteúdo tão importante, tá? Então ele exige sempre um aprofundamento maior para você realmente criar mais conexões, tá? E claro, né, a tua revisão com tudo isso aqui tem que ser também mais cuidadosa, né? Quando você fizer os aprofundamentos, de alguma forma você está revisando. Quando você fizer prática deliberada, você estará revisando. Mas é importante você guardar esses conteúdos de altíssimo nível, né, dentro de algum esquema de organização que você use para fazer sempre uma revisão, tá? Isso aqui não pode escapar disso, tá? A revisão desses conteúdos é fundamental para o teu sucesso no Enem. Por quê? Porque não é só aprender, você não pode esquecer desses conteúdos que você investiu tanta energia para aprender, tá bom? Então, isso aqui é o meu guia de estudo para biologia. Tudo que você está vendo aqui sobre, né, sobre nível 0, 1, 2 e 3, você pode considerar também para outras áreas, né? Isso vale para física, química, matemática, português, geografia, enfim, qualquer disciplina, tá? Eu vou ficar aqui, eu vou me ater à biologia porque é a minha área, eu sou professor de biologia. O que eu te recomendo agora? Que você faça isso, exatamente isso aqui, se você puder, para as outras matérias que são importantes para você, tá? Se você precisar de ajuda, fale com seus professores, procure na internet. Com certeza, né, se você fizer uma busca na internet, você vai encontrar por aí aquele descritor de conteúdos mais importantes de física, conteúdos mais importantes de química, né? Tem muita gente que vende listas ou materiais ou orientações por aí sobre isso. Você encontra muita coisa disso aí gratuito também na internet, né, com esse material que eu estou te oferecendo, tá? E é isso. Então esse aqui é meu guia de biologia. Se você tiver alguma dúvida sobre como utilizar isso aqui, deixa eu olhar aqui na tua cara. Se você tiver alguma dúvida sobre como utilizar esse negócio, você fala comigo, manda mensagem aqui, tá? Deixa uma mensagem, deixa um comentário me contando se você não entendeu alguma coisa, se você tem alguma coisa diferente na tua rotina que exija alguma personalização, tá? E me diz o que você acha disso, né? Se isso para você serve. Vale lembrar também que se você estiver vendo esse vídeo já no meio da sua jornada de estudos, você só vai considerar o quê? Risca com um marca-texto aquilo que você já estudou. E aí coloca em pauta, né? Coloca na tua frente aquele conteúdo que ainda falta você estudar, tá bom? E usando esse guia, né, o que você vai aprender com isso? Você vai aprender que é importante você estudar, sim, todos os conteúdos. A questão é, você vai estudar de forma muito rápida e descompromissada até aqueles conteúdos de menor valor. E você vai estudar de uma forma um pouco mais demorada, profunda e compromissada aqueles conteúdos de maior valor. O que é esse valor que eu estou falando? É o valor de contribuição daquele conteúdo para a sua aprovação. Como você viu lá no guia, em embriologia, aparentemente não contribui nada para a sua aprovação, porque nunca caiu na prova. Agora, meio ambiente e sustentabilidade contribui demais para a sua aprovação. Por quê? Porque é praticamente certeza que na sua prova do Enem, de qualquer ano que seja, esse conteúdo vai aparecer na sua prova. Tá bom? Então, esse é meu guia de estudos. Você vai ter acesso ao download dele em PDF em algum lugar aqui na descrição do vídeo, tá? É só clicar e baixar. E eu espero que com isso você consiga melhorar seu rendimento, tá, na prova. Eu espero que depois do SISU, que depois da prova, você volte aqui e diga, ó, Thiago, deu certo, valeu, tá? Porque é esse o objetivo, é entregar para você uma ferramenta que ajude você a estudar melhor e a ter um resultado melhor na sua prova, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, se inscrever nos canais, de curtir esse vídeo, compartilhar isso aqui com seus colegas, tá? Porque dessa forma você me ajuda e me ajudando, eu continuo por aqui ajudando outros estudantes também, tá bom? Valeu, até a próxima aula.